Todo dia alguém fala no Instagram que algum funil morreu e todos os meses eu recebo depoimentos de clientes usando esses mesmos funis para conseguir gerar milhões de reais. E é interessante porque geralmente as pessoas usam os funis de forma errada ou não entendem exatamente como é que eles conseguem utilizar aquele funil para gerar o objetivo que eles gostariam. Durante esse vídeo eu vou te mostrar quais são os 6 funis que meus clientes mais estão utilizando e que mais está gerando resultado para garantir que você consiga aplicar dentro da tua empresa e consiga gerar aí muito dinheiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus, o pessoal me chama de Matuta e eu sou sócio da Full Sales, que é a maior empresa de processos comerciais do Brasil. Aqui, nós geramos mais de 500 milhões de reais de receita para todos os nossos clientes nos últimos 2 anos e nós mesmos já estamos chegando aí à marca de 60 milhões de reais, aí contando quase 3 anos de empresa. Então fica até o final se quiser entender melhor como é que você consegue aplicar isso dentro da tua empresa. A primeira coisa que você precisa entender é que existem tipos de funis diferentes de acordo com o tipo de pessoa que você quer atrair. Para pessoas que já têm um nível de consciência um pouco maior, são pessoas que já entendem que tem um problema, que já entendem que existe uma solução, que muitas vezes já entendem o teu produto, existem alguns tipos de funis. Para pessoas que, ainda não entendem que existe algum tipo de solução, mas sabem que tem um problema, existem outro tipo. E para as pessoas que ainda nem sabem que tem um problema, existe outro tipo de funil. Existe esse conceito chamado densidade de funil, que é o seguinte: você não consegue vender ofertas complexas com funis que foram feitos para vender ofertas um pouco mais simples. Eu faço uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo aqui, por exemplo. Se você assistisse um vídeo de vendas para comprar um apartamento de 2 milhões de reais, você colocaria os seus dados pessoais sem falar com qualquer pessoa e depois disso você compraria esse apartamento? Provavelmente não. E se for o teu caso, me chama no Instagram que eu vou te mandar esse link aí para você comprar, que eu tenho certeza absoluta que eu consigo esse apartamento depois para ti. Você precisa geralmente, para comprar coisas um pouco mais complexas, conversar com pessoas. Então, existem determinados tipos de funis que você precisa conversar com alguém, existe uma complexidade de compra pela complexidade da oferta. Então, de acordo com o que você vende, também esse tipo de funil vai mudar. Então, entendendo que, de acordo com o nível de consciência das pessoas, seja o nível de consciência do problema, da solução, ou do produto, ou então a complexidade da oferta que você vende, tem um tipo de funil específico, vamos começar com 6 funis. Vamos começar de baixo para cima, que a gente consegue depois aprofundar bem. Esse é o funil que você mais vai utilizar quando você tem poucos seguidores no Instagram. O primeiro funil que as pessoas mais usam para conseguir captar pessoas que já têm um nível de consciência do problema e às vezes da solução é o funil de aplicação. É um tipo de funil que eu escalo bastante aqui na Full Sales e é um tipo de funil que ele gera um tipo de lead que está mais pronto para comprar. Ele tem um custo por lead um pouco mais caro, só que ele traz um tipo de lead que é mais qualificado. Então eu trago uma taxa de qualificação muito maior do que de outros funis. Para você ter uma ideia, aqui na Full Sales, no nosso funil de aplicação, a gente tem 80% de qualificação. Então, contando com as pessoas que têm um faturamento acima de 30 mil reais, que é o que a gente tem aqui como data de corte para fazer algum tipo de reunião, para comprar alguma coisa, 80% dos leads que a gente capta no funil de aplicação tem essa qualificação. E tem um dado interessante. Em alguns dias, as pessoas que faturam mais de 300 mil reais por mês chegam a 50% das pessoas que a gente consegue captar nesse funil. Então, é um funil que eu tenho uma taxa de qualificação elevadíssima, só que o custo dele tende a ser mais alto. Ontem eu conversei com uma empresa, por exemplo, que roda esse tipo de funil e que tem um custo por lead aqui de 300 reais. Cara, eu não sei o que você roda aí, mas se você está disposto a pagar 300 reais, geralmente tem a ver com você vender alguma coisa um pouco mais cara para pessoas que já estão mais prontas para conseguir comprar. Porque se você precisar gastar muito mais para conseguir fazer com que essa pessoa compre, isso aqui vai fazer com que a conta não feche. Mas esse primeiro funil faz muito sentido, porque geralmente eu tenho uma taxa de agendamento um pouco maior, tende a ser 4 vezes maior do que qualquer outro tipo de funil, e eu tenho uma taxa de fechamento com um ciclo de vendas menor. Então eu consigo fazer com que esses leads eles comprem produtos de tickets maiores. Para você ter uma ideia, na nossa aplicação, a gente vende tickets de 30 mil reais até tickets de 240 mil reais. Então a gente consegue trazer um tipo de lead que compra soluções mais caras, faz com que a gente consiga ter um ROAS muito maior. Então, se você tem esse tipo de público, que é um pouco mais quente, e está disposto a pagar um pouco mais para conseguir receber mais, utilize esse tipo de funil, que é o primeiro desse vídeo. Esse tipo de funil, ele é ótimo também para você conseguir empilhar em outros funis, para que você consiga vender produtos mais complexos. Não é que, você usar VSL não vai funcionar sempre para conseguir vender apartamento. É que somente o funil de VSL não vai funcionar muito bem. Você faz um VSL, por exemplo, levando para uma aplicação, que é esse funil aqui, você consegue ter um volume no funil de VSL, para depois, na aplicação, conseguir ter a qualificação necessária para comprar esse apartamento de 2 milhões de reais. Levando a pessoa, por exemplo, para algum tipo de visita presencial, para que ela consiga entender melhor sobre o apartamento e para que ela consiga comprar. Esse é o funil que mais gera lucro para os meus clientes. O segundo funil, eu acredito que é um dos mais importantes, o que mais gera lucro para as pessoas que me seguem aqui e que são meus clientes, é o funil de social selling. O que é o funil de social selling? O funil de social selling é um funil em que eu utilizo toda a demanda gerada por todos os outros funis para conseguir vender produtos geralmente de alto valor, ou então via ligação, quando for um produto ali entre 1.000 e 3.000 reais. O funil do social selling é aquele funil em que eu entro em contato com as pessoas que me seguem na rede social,
assim, às vezes até vindo por meio de tráfego de aplicação ou de qualquer outro funil, aproveitando a rebarba de todos esses funis, para garantir que essas pessoas vão realizar algum tipo de agendamento ou elas vão comprar algum produto ou serviço. É legal usar esse tipo de funil porque geralmente eu tenho um custo muito baixo para conseguir ter um retorno muito alto. Para vocês terem uma ideia, no mês retrasado a gente faturou 1,2 milhão de reais com social selling sem investir um centavo de tráfego. Tudo que eu vendi naquele mês foi praticamente aí ROAS, né? Então é um ROAS infinito, porque eu não investi um centavo e faturei 1,2 milhões de reais, graças à rebarba gerada por todos os outros funis que eu rodo aqui na Full Sales. Por que geralmente funil de social selling não funciona para as pessoas? Porque elas tratam o funil de social selling como se fosse funil de Hunter, que nem é um funil que eu vou falar aqui, mas depois eu posso fazer um outro vídeo sobre. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver um vídeo falando somente sobre o funil de Hunter, em que eu entro em contato com alguém que não me conhece, que não tem um nível de consciência muito alto, para conseguir realizar algum tipo de agendamento. Nesse tipo de funil, eu tenho uma taxa de efetividade muito baixa. E se eu utilizo o mesmo tipo de mensagem que eu tenho nesse funil para esse funil, a taxa de resposta é muito diferente. Nesse tipo de funil, o que funciona, eu posso fazer até um outro vídeo falando somente sobre o funil de social selling também, é eu conversar com a pessoa, sempre dando algum tipo de contexto sobre por que eu estou entrando em contato com ela. Então, se a pessoa me segue, uma primeira mensagem pode ser a seguinte: Fulano, eu vi que você começou a me seguir aqui. Você tem interesse sobre aprender sobre funis? Ou então, se a pessoa comentou lá para conseguir receber algum tipo de isca, que é um outro funil que eu vou falar aqui quando estiver no top, né, que é o funil de isca gratuito, que é um ótimo funil, aliás, eu posso falar para a pessoa: você gostaria de receber esse conteúdo, você está interessado em entender um pouco melhor sobre como crescer o teu negócio? Aí, de acordo com o que você vende, é claro que essa mensagem ela vai mudar. Se for um médico, por exemplo, você vai falar para a pessoa: pô, você está me seguindo aqui porque você tem interesse em doenças autoimunes? Você está me seguindo aqui porque você gostaria de perder peso com saúde? Você está me seguindo aqui porque a tua promessa? E a partir disso você consegue ter uma resposta muito maior de social selling. No Hunter, é aquele tipo de mensagem que você já deve ter visto ou já deve ter recebido no Instagram se você produz conteúdo, que é você mesmo que edita os seus vídeos. Pô, todo mundo está cansado desse tipo de mensagem, o que faz com que a taxa de efetividade desse tipo de funil seja muito baixa, sabe? As pessoas tendem a mandar mensagem para milhares de pessoas para conseguir ter uma resposta. Enquanto no social selling, eu consigo ter até 80% de taxa de resposta com relação às mensagens que eu envio. No social selling funciona muito bem para quem já te conhece. Então por isso que eu coloquei aqui também no bottom dos funis. Esse é o segundo funil. Esse é o funil que mais consegue elevar o nível de consciência das pessoas para vender produtos caros ou baratos. O terceiro funil, que eu considero que você deveria utilizar na tua operação, que é um dos funis que a gente gosta muito de utilizar aqui, é o funil de webinário. Cara, o funil de webinário, ele é um funil ótimo para conseguir elevar o nível de consciência de uma pessoa que já sabe que tem um problema, para que ela entenda que existe uma solução. A maior erro que eu percebo que as pessoas fazem, geralmente em funil de webinário, é fazer um funil de webinário muito wide, né? Geralmente a pessoa quer encaixar o funil de webinário aqui no topo do funil, para conseguir captar pessoas que não têm um nível de consciência tão alto e falar com todo mundo. O que eu percebo das pessoas que têm muita efetividade com o webinário, tem um resultado muito assertivo. A primeira delas é que elas falam com um tipo de público que tem um problema muito específico. Eu tenho um amigo, o Eduardo, eu posso até depois fazer um vídeo, chamar ele para fazer um vídeo aqui junto comigo, que ele tem uma coisa que eu acho que o nome é ponto de convergência, se eu não me engano, em que ele fala que ele pega somente um problema para fazer o webinário. E se ele quer tratar com um tipo de público, ele pega somente um público que tem um problema e ele capta esse tipo de público, mesmo que seja um pouco mais caro, para conseguir participar desse webinário. Se você consegue, no webinário, resolver um problema só, você tende a trazer um tipo de público que é um público que quer resolver aquele problema. Então a taxa de efetividade, de comparecimento e de conversão tende a ser muito maior do que se você tem um tema wide, né? O webinário, ele não é o que geralmente você aprende aí no mercado digital como aquele lançamento semente que o Érico Rocha fala muito. O webinário, ele é um vídeo que você quebra as principais objeções da pessoa, existe um roteiro que você segue durante esse vídeo para conseguir elevar o nível de consciência da pessoa e gerar o que os marqueteiros chamam de epifanias, que é mudança de estados mentais por meio de histórias. Geralmente o lançamento de semente tem a ver com um teste para conseguir vender um produto para uma audiência muito grande. O webinário é sobre como é que você consegue captar um tipo de audiência que tem um problema ultra específico para garantir que essa pessoa vai depois querer entender um pouco melhor da tua solução. Esse tipo de funil de webinário, ele funciona muito bem para vender produtos que tem um ticket médio ali entre 397 até uns 5 mil reais. A depender do teu mercado, você até consiga vender um ticket mais caro. Só que você vai ter uma taxa de assertividade e de conversão muito menor. Você vende um produto de 100 mil reais, não é que vendendo diretamente no webinário você não vai conseguir vender. Só que você vai ter uma taxa de assertividade muito baixa. E pode ser que você precise gastar 200, 300 mil reais para vender só um produto de 100. Então o que eu gosto de fazer? Pegar o funil de webinário quando eu vou vender produtos de tickets maiores e empilhar no funil de aplicação. Então a pessoa no final do webinário, ao invés de comprar um produto diretamente, ela preenche uma aplicação para ver se ela se qualifica, para que a partir disso depois ela participe da entrevista que a gente faz sempre depois de toda a aplicação
e ela consiga comprar um produto de ticket maior, porque aí eu consigo ter uma assertividade muito maior. Nos testes de webinário que a gente fez aqui, por exemplo, a gente investia R$3.000 e vendia, cara, 3, 4 produtos de R$60 mil. Eles tinham um retorno sobre o investimento muito alto, porque a gente conseguia empilhar esses funis. Se você aplicar na tua operação para vender produtos de alto valor, eu considero que você deveria fazer isso também. Esse tipo de funil, cara, é um funil em que você capta um lead mais barato do que na aplicação, com uma taxa de qualificação menor, mas você consegue abrir um pouco a boca do funil porque você fala com o meio do funil. E a partir disso você consegue ter um custo por lead um pouco menor, então você consegue escalar mais. O que é legal? Quando você roda o webinário, você também gera demanda para que o teu social selling performe bem, faz com que a roda gire e você consiga gerar ainda mais lucro. Esse é o funil que se paga e faz com que você consiga ter um custo por lead até negativo. O quarto funil pode ser considerado como funil de top, mas eu vou colocar ele aqui no meinho, entre o top e o middle, porque geralmente eu trago um tipo de público que já tem um nível de consciência um pouco maior do problema, mas não entende muito bem como resolver aquela solução, que é a isca paga. O pessoal chama de vários nomes isso daqui. Há algum tempo eles chamavam de perpétuo, por exemplo, que eu acho que é um nome que não é tão bom, porque é um tipo de funil que você tem que otimizar sempre, e o perpétuo dá uma ideia de que você pode colocar ele no ar, ele vai continuar rodando para sempre. Nos Estados Unidos eles chamam de SLO, que significa Self-Liquidated Offer, é uma oferta que se paga para que depois você consiga vender produtos mais caros. Você pode usar aqui e fazer em isca paga, geralmente funis de VSL também, que é um outro tipo de funil, mas eu vou colocar ele aqui em conjunto porque eles se confundem, porque geralmente você usa o VSL para conseguir vender uma isca paga. Tem outros nomes também que eu não vou me estender tanto aqui, mas qual que é a ideia desse tipo de funil? É você vender uma solução muito baratinha, ali de um ticket de R$5, às vezes até R$1, até um ticket de uns 97, R$150 a partir do teu mercado, isso pode também ser vendido, por meio de uma página de vendas ou por meio de um vídeo de vendas diretamente. A ideia desse tipo de funil é você comprar, ao invés de lead, cliente, para depois você conseguir acendê-los na tua escada de valor e gerar muito mais lucro. Os meus closers adoram esse tipo de funil, porque geralmente traz um tipo de lead que já tem um nível de consciência um pouco maior sobre a solução. Porque depois que eles consomem aquele produto de baixo valor, eles conseguem tomar uma decisão para conseguir comprar algum tipo de solução de mais alto valor, algum tipo de serviço ou produto com maior valor agregado. Aqui, por exemplo, a gente tem um Master Sales Script, que a gente vende por R$97. Esse Master Sales Script, ele é um script de vendas que ensina para a pessoa como vender em uma ou no máximo 2 reuniões. E isso faz com que você consiga ter vários clientes que aprenderam a fechar numa reunião, o que faz com que depois, quando eles vão para uma reunião de vendas ou com um formulário de aplicação, eles já estejam conscientes sobre como a solução funciona e já tenham até experimentado algumas dessas soluções dentro do próprio dia a dia deles. Então eles conseguem ter uma taxa de confiança muito maior, que faz com que eles comprem produtos mais caros depois. É legal usar esse tipo de funil para conseguir não gerar uma escala muito grande, mas para conseguir atingir um tipo de público que os outros funis não conseguem atingir. Ele é muito bom para você conseguir vender para públicos mais frios. E o ideal nesse tipo de funil é você ter um tipo de público específico também, com um problema e com somente uma solução, para garantir que a pessoa vai comprar de forma assertiva o teu produto e ela vai conseguir ter aquele resultado. Sobre o formato de entrega, que é o que mais me perguntam desse funil de isca paga, o ideal é que ele seja algum tipo de atalho operacional. Esse atalho operacional, ele é algum tipo de produto que consiga gerar um resultado rápido, de forma assertiva. Então, geralmente o que performa muito bem são scripts, desafios, checklists, playbooks, ou então você conseguir desenhar algum tipo de template, né? Vendeu muito. Há muito tempo atrás, designers vendiam muito template de Canva, por exemplo. Também desafios para emagrecimento, para que a pessoa consiga, durante um tempo específico, colocar aquilo em prática e ter um resultado específico. Aqui a gente tem um script, por exemplo, que a pessoa coloca em prática, e em uma semana, se ela colocar em prática, ela já consegue ter um resultado significativo, o que faz com que ela consiga ascender na minha escada de valor. Eu não gosto, aqui em funil de isca paga, de usar livro, tá? Apesar de ser muito utilizado nos Estados Unidos, é um tipo de funil que eu gosto mais de rodar aqui para conseguir gerar mais alcance. Por quê? Porque a pessoa tem aquela objeção, a não ser que você use um tipo de escada de valor de proximidade, em que você vende a mesma coisa com níveis diferentes de entrega, de que ela precisa ler o livro para depois subir na tua escada de valor e comprar algo mais caro. Então isso cria um tipo de objeção que eu não gosto de ter na minha operação. Eu gosto de ter um ciclo de vendas um pouco mais curto, então por isso que eu não gosto de livros dentro de iscas pagas. Esse é o funil queridinho dos americanos, que tem a maior taxa de fechamento do mercado. O quinto funil, que é um dos funis que, cara, eu gosto de fazer muito, que eu tô, aliás, até fazendo um agora, nesse exato momento. Pode ser que ele esteja rodando, eu vou deixar a automação rodando sempre, para você conseguir entrar no próximo. Agora a automação que eu tô rodando é Copa, tá? Porque a gente tá no meio da Copa do Mundo. E é uma edição de Copa. Eu vou deixar depois essa automação rodando. Se você vier por esse vídeo e for lá comentar Copa, você consegue entrar na lista de espera para o próximo desafio que eu vou fazer, que é o funil de desafio. Eu acabei de falar, né? Então,
O quinto funil é um funil de desafio, que é um tipo de funil em que eu consigo pegar o público de meio de funil, eu também consigo pegar o público de topo de funil, e ele é um tipo de funil em que eu consigo elevar muito o nível de consciência das pessoas e elevar muito a credibilidade delas. O funil de desafio é um funil que eu consigo converter ofertas de alto valor sem precisar de aplicação, porque eu consigo ter tanto tempo com a pessoa durante aqueles 5 dias que a minha taxa de conversão ela é muito alta. Para você ter uma ideia, o que eu tenho de conversão média, os primeiros 30 dias de aplicação é em torno de 3% em produtos de alto valor. Quando eu vou para desafio, eu vou para uma taxa de conversão de 10%. Então eu tendo a ter 3 a 4 vezes mais conversão no funil de desafio do que num funil de aplicação. Ele é um tipo de funil que gera um resultado para a pessoa de forma rápida, em aulas que você desenha, né, para a pessoa. Vou até colocar aqui, porque eu já desenhei muito aqui, né? Vou colocar aqui dentro do funil para ficar melhor. Você tem aulas, então você tem primeiro, geralmente, a venda de um produto de ticket baixo, que é um evento. Então tem um pouquinho do funil de isca paga também. E nesse evento, a pessoa ela tem um resultado específico. E por ser um evento online, você tem de 3 a 5 aulas, que nessas aulas você consegue fazer com que a pessoa tenha um resultado palpável. E durante essas aulas você faz um pitch para que a pessoa compre o teu produto ou que ela vá para algum tipo de aplicação. No nosso caso, a gente pede para que a pessoa vá para a aplicação, para que o nosso time comercial converta. Que legal, eu consigo vender soluções de alto valor para um volume gigantesco de pessoas sem precisar buscar na agenda. Então eu consigo ter um pico de faturamento altíssimo. Eu cheguei a faturar aí 1,6 milhão no desafio, investindo menos de 100 mil reais. Então o ROAS sobre o desafio é muito alto, apesar do esforço ser muito relevante também. No último, por exemplo, a gente investiu 85 mil reais e até agora voltou 900 mil reais. Então tem um retorno sobre investimento muito alto num curto espaço de tempo. Mas geralmente eu uso o desafio para campanha. Eu consigo ter um tipo de desafio ongoing também, que ele roda sempre, né? É um tipo de desafio que é mais perpétuo, vamos colocar, não é bem a nomenclatura certa, né? O pessoal chama de evergreen nos Estados Unidos, porque vende sempre, como alguns clientes, como por exemplo o Euriller faz, né? Aí o desafio de 1 dia, de 2 dias, em que ele ensina sobre inteligência artificial, mas a gente aqui na Full Sales usa ele muito como campanha. Cara, de início o que eu sugiro que você faça é fazer ele ao vivo com campanha para conseguir validar, para depois até transformar isso daqui em um curso, em videoaulas, com CS que acompanha essas pessoas e com uma estrutura de entrega para conseguir fazer com que essas pessoas ascendam na tua escada de valor. Maravilha. O desafio, ele performa muito bem por ser um evento online e ele performa muito mais do que lançamentos, tá? A gente tem migrado cada vez mais, eu percebo que existe isso de migrar cada vez mais os lançamentos para desafios, porque a ideia principal do lançamento é você conseguir lançar um produto, quebrar todas as objeções para que um público frio, que não te conhece, compre um produto. E geralmente no Brasil o pessoal usa lançamento para conseguir vender produtos que já foram validados. Então eu não concordo muito com isso, eu gosto mais do funil de desafio em que a pessoa tem um resultado específico ali. Eu gosto de quando ela paga também por isso, tá? Você pode fazer um desafio gratuito também, como a gente vai fazer no futuro, mas a gente não tem validado ainda, não é um funil que gera tanto lucro assim, então por isso que ele não está aqui na minha lista. Esse tipo de funil ele gera um resultado específico para a pessoa, para que ela quebre as objeções internas dela de que ela não vai conseguir chegar no resultado que ela gostaria. Então por isso é um tipo de funil que é muito efetivo. Esse é o funil que te traz o maior volume de leads, mesmo que não qualificados, batendo na tua porta, querendo comprar todos os dias. Vamos para o último funil, que é o funil que, cara, é um funil geralmente para B2B o pessoal usa muito, o pessoal usava muito há muitos anos atrás. Agora parece que ele está voltando, porque gera um ROAS gigantesco aqui na Full Sales. Ele é um dos funis que mais performam no dia a dia. Eu consigo escalar muito ele sem subir tanto custo, que é o funil de isca gratuita, ou funil de e-book, como o pessoal chamava antigamente. É um tipo de funil em que a pessoa ela se cadastra de forma gratuita para conseguir receber algum tipo de material, algum tipo de produto, geralmente educacional. O legal do funil de isca gratuita é que ele gera um tipo de custo, um custo por lead muito barato. Sabe, eu tenho um custo por lead muito barato, apesar da taxa média de conversão ser baixa. Só que fazendo as contas sobre a porcentagem de agendamento e o custo que eu tenho no lead, acaba fechando muito a conta. Porque mesmo que eu converta muito pouco das pessoas, por exemplo, aqui a gente está convertendo uma média de 3,8% das pessoas no nosso funil de isca gratuita para agendamento. Só que o custo por lead tende a ser de 12 a 20 reais. Então eu tenho um custo por lead tão barato que mesmo tendo uma taxa de agendamento tão baixa, eu consigo ter uma conversão muito alta. Esse tipo de funil também pode ser utilizado para vender produtos de tickets baratos, mas o ideal é que na página de obrigado do cadastro, você tenha algum tipo de outro funil para conseguir empilhar e vender para essa pessoa um produto de alto valor. Por isso que gratuita diretamente, ele serve para conseguir captar um público mais frio, que não te conhece, que não tem um nível de consciência tão alto, para que ele consiga levar o nível de consciência por meio do consumo da isca, ou ele consiga gerar oportunidades para as pessoas que já estão prontas para conseguir realizar algum tipo de agendamento, ou elevar o nível de consciência para comprar mais barato. É um tipo de funil que funciona muito bem para colocar antes de qualquer outro tipo de funil. Então vamos dizer que, por exemplo, você roda uma VSL para vender um produto de R$ 397 reais, e você não está conseguindo escalar mais essa VSL. Você coloca um funil de isca gratuita na frente do funil de VSL, você vai ter um custo por visualização de vídeo, um custo por view,
um custo por pessoa que entra no teu funil muito menor, o que faz com que você consiga escalar ainda mais a tua oferta e a tua VSL. Então, ele é um tipo de funil que performa muito bem. Eu me lembro que há anos atrás, quando eu fiz aquele forma de lançamento do Érico Rocha, né, que aqui no Brasil, infelizmente, é só utilizado para venda de infoprodutos, mas nos Estados Unidos foi utilizado para venda de qualquer tipo de produto ou serviço, ele falava muito de conseguir captar lead mais barato usando esses gratuitos, meio de e-books. E eu cheguei a ter um resultado lançando um tio meu, né, para vender consultas dele de tratamento de diabetes, né, ele é especialista em alimentação ortomolecular e diabetes, por 12 centavos eu estava captando lead, que era um e-book de receitas, por exemplo, para diabéticos. Então eu consegui captar um custo por lead muito barato, era um volume gigantesco de leads, muitos deles desqualificados, e na época, cara, se eu soubesse o que eu sei, nossa, a gente teria feito um estrago. Hoje em dia eu não consigo mais captar lead com esse custo, talvez até consiga se eu rodar aquele mesmo tipo de funil, mas hoje em dia eu não tenho mais interesse em escalar esse funil específico. Então, é um tipo de funil que funciona como um quiz também, né? O quiz é um outro tipo de funil que funciona muito bem como um pré-funil. Então, você coloca um quiz na ficha do binário, você capta um lead mais barato. Um quiz na ficha do desafio, você capta um lead mais barato. Um quiz na ficha da aplicação, capta um lead mais barato. Se você consegue configurar a tua aplicação como se fosse um quiz, você já consegue captar um tipo de lead mais barato. Então, ele funciona muito bem para conseguir ter um volume relevante, para que depois você consiga ter os leads certos para comprar outros funis. Em outros funis que você gostaria de vender. Você gostou desse vídeo, cara, e vai implementar algum desses funis aí, eu quero saber também. O primeiro link da descrição aqui é o link do meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, eu vou pedir para você, se você vier desse vídeo, comentar a palavra P11. Se você comentar P11, você vai receber um guia prospectivo de social selling, que é um dos funis que a gente mais usa aqui dentro da Full Sales. Se você quer entender melhor como é que você pode aplicar um time comercial para conseguir aproveitar toda essa demanda do que você aprendeu a fazer durante esse vídeo aqui, eu tenho uma sugestão muito boa para você. De você apertar aqui no link da descrição, que é do nosso diagnóstico comercial 360. É quando você preenche um formulário de aplicação para conseguir conversar com o nosso time, e eu disponibilizo 20 horários durante a semana, só para pessoas que me seguem aqui no YouTube, que seguem no YouTube dos meus sócios, para que a gente faça reuniões e entenda o teu problema, a tua operação, para entender se a gente consegue te ajudar ou não. Caso você não seja qualificado, na aplicação mesmo você já vai entender lá quais são os próximos passos. Você pode fazer parte também do Full Sales Academy, que aqui é um treinamento que a gente tem para conseguir te ajudar com base no teu momento. Maravilha? Então, se você gostou desse vídeo, cara, curta aqui, se inscreva aqui no canal para conseguir receber novos vídeos e aperte o sininho para receber notificações de quando eu postar mais vídeos. Vai lá no meu Instagram também e me dá um feedback do que você achou. Comenta aqui embaixo também, tá? Eu gosto bastante de ler os comentários, sempre respondo todos, para que eu saiba novas ideias de vídeos que eu posso fazer aqui no meu canal. Maravilha? Então até o próximo vídeo. Valeu!